Bom dia, hoje é 3 de maio, eu estou fazendo essa locução, nunca falo o horário, mas hoje eu estou fazendo questão de falar que está muito próximo das 10 da manhã, e porque eu quero dedicar essa locução, fazer uma lembrança ao seu Chico, seu Francisco Ribeiro da Silva, companheiro da gente de tantas horas, homem de muita sabedoria, sabedoria trazida da roça e sabedoria vivida coletivamente com a sua família, com seus amigos, com seus companheiros de fábrica, com seus companheiros de bairro, amigo, pessoa que a gente chama de doutor de raiz, com conhecimento essa coisa de doutor de raiz é coisa da nossa tradição caipira, mas seu Chico é um homem do seu tempo, né, que nós perdemos. A suspeita que foi para o coronavírus, né? Seu Chico, presente. Então, eu conheci o seu Chico num momento que, em 82, que a gente fez uma avaliação antes de fazer um trabalho junto num bairro onde a gente morava, próximo, ele era presidente da Sociedade Amigo de Bairro, e a gente morava próximo. A gente fez uma análise da conjuntura. Análise da conjuntura, o que é? É a análise do momento que a gente está vivendo. Então nós chegamos à conclusão, inclusive assim, era um ano de eleição, falamos, vamos esperar passar a eleição para a gente começar esse trabalho, porque senão fica contaminado e as pessoas não acreditam nesse trabalho que nós íamos fazer. Era um trabalho comunitário, uma luta por uma rede de esgoto no bairro dele. Daí nunca mais a gente se largou, né? Gente, tantos seus Chicos que tem por esse Brasil e tantas experiências de trabalho coletivo, tanta experiência de busca de soluções que sejam de interesse, saída de baixo, então, todas elas carecem, merecem o que a gente chama de... A gente até agora aqui falou que a gente vive numa sociedade, que precisa entender essa sociedade diferente das comunidades indígenas, por exemplo, que são comunidades mais simples, mais harmônica. Nós vivemos numa sociedade complexa, com conflito de interesses. Esses conflitos de interesses são resolvidos de muitas formas, né? De muitas formas, inclusive muitas vezes abala, né? Haja vista, por exemplo, quanta terra, quantas grileiros tomaram terra a bala nessa história do Brasil, quantas pendengas, né, quantas disputas foram resolvidas a bala nesse país, né? Então a gente, em cada momento é de um jeito, né? Cada momento é de um jeito. Então isso a gente chama de conjuntura, é um momento que a gente está vivendo. Então é uma sociedade complexa, tem um Estado que deve regular o funcionamento dessa sociedade. Quando nós estamos numa democracia, a gente tem governos eleitos, temos judiciário funcionando, nós temos Ministério Público funcionando, agora depois da nova Constituição de 89, né? De 88, 89, e temos o Poder Legislativo, que é um poder que esses poderes devem se contrabalançar e se equilibrar, né? Então, por exemplo, num Brasil da ditadura, numa ditadura, o poder executivo, né, o poder presidencial exercido pelos militares à força, eles impuseram o jeito deles de governar, né? O nosso presidente atual, o Bolsonaro, ele pensou que ele estava ganhando uma eleição, né, cheia de dúvidas, né, cheia de muito discutível. Ele pensou que ele ia poder mandar em tudo. Então toda vez que ele é contrariado,
tem um perrengue com os deputados, outra hora um perrengue com a justiça, e por aí vai. Um perrengue com a parte da imprensa que é contra ele, e por aí vai. E aí o que acontece? Nós estamos... E a população? A população, nós estamos à mercê nesse momento, nós estamos à mercê de tudo isso. Porque vejam vocês, eu tenho falado aqui sistematicamente da disputa TV Globo Bolsonaro. A TV Globo vem influenciando, mandando no Brasil, sendo sócia do poder desde os militares. Eles passaram antes que não tinha nem TV, eles tinham jornal, o Roberto Marinho tinha jornal, o Globo. Eles passaram um tempo tentando pôr um governo que eles pudessem ser sócios do governo, né? Desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial que nós voltamos a eleger presidente. E agora a Globo está meio para escanteio, então está uma disputa. Então, aí, nós estamos num momento de crise tão feia como essa, de uma incerteza danada, e a gente ficar dependendo de entender, de resolver o que a disputa que está entre o governador tal, que pensa assim, o prefeito tal. Aqui em São José dos Campos, o prefeito é mais do lado do Bolsonaro, então ele finge que fiscaliza a questão do controle do funcionamento do comércio, do funcionamento da abertura dos negócios, etc., mas só finge, né? Só finge. E aí o governador faz assim, faz assado, tudo numa conjuntura onde eles colocam acima de tudo a disputa política, a disputa... A Globo, ela vai inclusive até o absurdo, como ela é muito experiente e tem uma máquina muito poderosa, ela faz o seguinte, ela dá o remédio e já põe o termômetro para ver se o que aconteceu. Então, por exemplo, tem uma disputa, por exemplo, tinha aquela disputa, saiu o ministro da Saúde. No outro dia, a Globo, o Datafolha faz uma pesquisa para ver como é que o povo reagiu. Aí no outro dia o Moro sai, aí no outro dia faz uma pesquisa, quem que o povo elegeria para presidente agora, sabe? Gente, é isso que nós estamos precisando. Gente, é disso, essas são as prioridades. Gente, como é que está o controle? Como é que está o controle dos recursos de saúde? Como é que está? Existe uma gestão da situação na área da saúde? Existe um planejamento em relação a como é que vamos enfrentar, como é que vai ser daqui 10 dias, em relação ao enfrentamento da pandemia? Não tem. E não precisa ser sociólogo, educador, como eu sou, ter 70 anos, como eu tenho, prestes a fazer 71, para saber disso, né? Então, onde que eu quero chegar? Nas crises, nós estamos numa conjuntura de crise, nós estamos num momento de crise, né? Inclusive, se a gente for discutir essa crise, perguntar para os banqueiros, nós estamos em crise? Eu pergunto para vocês que estão me assistindo, nós estamos em crise? Estamos. Acho que todo mundo vai falar que sim. Mas qual a natureza dessa crise? Explica essa crise. Qual a saída para essa crise? Vocês acham que a saída sua é a saída que o banqueiro vai dar? Você acha que a saída sua é a saída que interessa para esses caras que já estão sendo apontados como candidato a presidente, como Moro, como Mandetta, etc.? A saída sua é a saída do Bolsonaro, né? Então,
é uma disputa que nós precisamos tirar proveito disso, proveito no sentido de tirar lição disso, no sentido de falar, nós temos que nos preparar, nós temos que conversar com todo mundo, por isso que eu digo o seguinte, eu respeito todas as religiões, eu respeito todos os modos de pensar, tem o seguinte, mas se alguém me fala uma coisa que eu discordo, eu falo, você está errado, sabe? Eu fui conversar com o meu pastor, fala, seu pastor trabalha na fábrica que nem você? Não. Seu pastor tem uma família do tamanho que você tem? Não. Então, ele pode ser seu guia espiritual, ele pode te... Eu estou falando pastor, padre, chefe de umbanda, o líder religioso espiritual e a sociedade precisa disso, ou tem isso, então não adianta falar que não precisa, porque uma coisa que a gente não pode é trocar o povo. Às vezes tem amigos, companheiros que criticam o povo. Fala, o que a gente faz? Vai trocar o povo? Não. Então nós temos que melhorar o povo, nós temos que desalienar o povo, fazer o povo ficar ligado, fazer o povo discutir qual é a dele, o que nos interessa. Então, essa era a minha mensagem de hoje, porque a pandemia vai longe e o país está um barco à deriva na mão de oportunistas que estão discutindo, e aí eu insisto, televisão, tinha muita gente que falava, depois da internet, televisão já era, não concordo, televisão manipula, que a gente fala, dá a pauta é dar o assunto que vai ser tratado no dia, isso está na mão principalmente da Rede Globo, e a gente tem que enfrentar isso. Muito obrigado.